Vocês foram enganados. A história que lhes contaram sobre o século XIX é uma mentira tecnológica. Pensem na imagem que nos foi vendida: carruagens românticas, luz de velas, penas de ganso e um avanço lento, gradual. Isso é o que a narrativa oficial quer que vocês acreditem. Mas essa versão idílica e pastoril desmorona completamente quando paramos para olhar um objeto que, de tão comum, passou despercebido: o piano de cauda. Olhem para ele, seja em um museu ou na casa de sua avó. A maioria vê apenas um móvel grande e elegante. Eu vejo um artefato tecnologicamente impossível. Para mim, que analiso o mundo pela ótica da engenharia, a mera existência desse instrumento, em quantidades industriais no meio do século XIX, é um paradoxo que viola todas as regras da lógica, da economia e da capacidade fabril da época. Façam a pergunta crucial: como em um mundo onde o principal meio de transporte era uma carroça puxada a cavalo e as estradas eram valas de lama, uma mecânica de precisão tão complexa, capaz de milhares de ajustes micrométricos, podia estar disponível em quase toda casa de classe média alta? Os historiadores insistem que é apenas um instrumento musical. Mas se mergulharmos nos detalhes de sua construção e na logística de sua distribuição, descobriremos que o piano é a prova física de que uma civilização industrial global, incrivelmente avançada, foi apagada dos nossos livros de história. É uma marca negra na cronologia oficial. Eu prometo que o que vamos descobrir sobre ele vai arrebentar a cronologia oficial. Um piano de cauda de concerto é composto por mais de 12.000 peças. 12.000. Peço que tentem absorver essa cifra. Não estamos falando de um móvel rústico montado em um celeiro. Estamos diante de um nível de complexidade comparável ao de um automóvel moderno. Cada componente, cada tecla, cada martelo, cada amortecedor deve ser ajustado com precisão de joalheiro. Se houver um desvio de apenas 1/3 de milímetro, o instrumento não soará corretamente. Quem era capaz de realizar este feito? Onde estavam os milhões de mestres qualificados para sustentar essa produção em massa? A narrativa que nos foi ensinada fala de produção artesanal e oficinas familiares. Vocês acreditam honestamente que um homem com barba à luz de velas era capaz de talhar 12.000 peças com essa precisão para um único instrumento e repetir esse processo milhares de vezes por ano em todo o planeta? Isso, no entanto, é apenas o que se vê por fora. O verdadeiro desafio reside no coração do piano: o chassi, a armação de ferro fundido. Sem essa estrutura, o instrumento colapsaria imediatamente, dobrando-se ao meio sob a tensão monstruosa das cordas. A tensão total das cordas de um piano de concerto atinge 30 toneladas. 30 toneladas. Para que se tenha uma ideia, esse é o peso de um tanque de guerra ou de um caminhão basculante completamente carregado. Para suportar uma carga tão colossal e constante por décadas a fio, não basta um pedaço de ferro qualquer. É necessário ferro fundido de altíssima qualidade, moldado em formas complexas. É neste ponto que a história oficial se choca com a realidade industrial. A tecnologia para a fundição de ferro com essa precisão, nessas dimensões e com tamanha resistência, exige fornos industriais de larga escala, galpões enormes, guindastes e uma metalurgia sofisticada. Onde estavam essas gigantescas fundições no século XIX? Onde estão os registros dessas chaminés fumegantes de gigantes da indústria em cada cidade do interior da Europa ou da América? Elas simplesmente não aparecem nos registros. A história insiste em nos mostrar quadros pastorais e mercados de rua com mascates. Mas, ao mesmo tempo, em cada residência abastada, em cada academia de ginástica, em milhares de lares por toda a Europa, Rússia e América, estão esses monstros de ferro fundido. O metal de alta qualidade, capaz de suportar 30 toneladas de tensão sem se partir com as mudanças de temperatura, não surge por acaso. A metalurgia não é arte, é ciência exata, é química, física e cálculo matemático da resistência dos materiais. Quem ensinou resistência dos materiais a uma civilização que, teoricamente, era predominantemente camponesa? Se a tecnologia para fundir uma estrutura de 30 toneladas de resistência
Não existia em escala, e não há registros de fábricas gigantescas em cada cidade. De onde vieram os milhares de pianos que inundaram o mundo? A resposta é chocante e aponta para uma falha catastrófica na narrativa histórica. Esses pianos vieram de um estoque de produtos prontos. Mas se o século XIX não os produziu, quem os fez? E por que a verdade sobre a sua origem foi enterrada? Se a primeira parte da nossa investigação fez vocês duvidarem da capacidade técnica de criar um único piano perfeito na era das caldeiras a vapor, agora vamos nos concentrar na escala de produção. Essa visão é o que vai destruir completamente suas percepções sobre o século XIX. Dados oficiais disponíveis em arquivos abertos afirmam que no final do século XIX, centenas de milhares de instrumentos complexos eram produzidos anualmente na Europa e na América. Não se tratava de produção de peças únicas para a realeza. Era uma linha de montagem, um gigante industrial cujo volume era comparável à moderna indústria automobilística. Mas onde estava a infraestrutura material para sustentar essa explosão produtiva? Comecemos pela matéria-prima mais sensível, as teclas. Um teclado padrão possui 88 teclas. As teclas brancas eram, naquela época, feitas exclusivamente de marfim e as pretas de ébano. Uma simples aritmética coloca os historiadores em uma posição indefensável. Para cobrir o teclado de apenas um instrumento, eram necessárias as presas de pelo menos 2 elefantes, se considerarmos o inevitável desperdício no corte e polimento desse material frágil. Multipliquem isso por 200.000 ou 300.000 pianos anuais. Isso significa que, para sustentar a indústria musical da época, centenas de milhares de elefantes precisavam ser abatidos todos os anos. Onde estão os ossos? Onde estão as frotas gigantescas que transportavam esse volume colossal de marfim da África e da Índia? É impossível esconder essa quantidade de carga. Os registros portuários de importação de marfim não contêm sequer 1/10 do volume necessário para cobrir todos esses teclados. Isso nos força a uma conclusão perturbadora. Ou os pianos não eram feitos de marfim, mas sim de um polímero de alta tecnologia, um material sintético que imitava o osso, cujo segredo foi perdido, ou esses instrumentos foram produzidos muito antes do século XIX, e os fabricantes da época apenas os tiraram de grandes estoques, colocando seus próprios rótulos neles. E a madeira? O corpo do piano e, o que é mais importante, o tampo harmônico, o coração do instrumento responsável pelo som, são feitos de abeto ressonante. Isso não é apenas uma árvore qualquer da floresta. A madeira deve ser seca de forma especial. A secagem natural da madeira para instrumentos musicais dessa classe leva de 20 a 50 anos. 50 anos de madeira armazenada em hangares secos e ventilados. Se estamos falando de produção em massa no final do século XIX, o estoque dessa madeira em escala industrial teria que ter sido iniciado no início do século, durante as guerras napoleônicas. Quem, em sã consciência, no meio de guerras e rearranjos de fronteiras, estocaria milhões de metros cúbicos de madeira para fazer pianos meio século depois? É um suicídio econômico. A única alternativa à secagem natural são as câmaras de secagem a vácuo, de alta temperatura, operando com eletricidade ou gás e controle preciso de umidade. Mas nos dizem que a eletricidade, naquela época, era apenas um truque de feira. De onde veio, então, a madeira perfeitamente seca que resistiu por 1 século e meio? A laca, por fim, a famosa laca preta de piano, não é apenas tinta, é um composto químico complexo, aplicado em múltiplas camadas e polido até um brilho espelhado. Os químicos me dizem que o componente principal da laca no século XIX era a goma laca, uma resina secretada por insetos da Índia e do Sudeste Asiático. Para obter 1 quilograma de goma laca, é preciso coletar secreções de centenas de milhares de insetos. Novamente, a logística e os volumes não batem com a realidade. Mas o mais interessante não é isso. Análises químicas da cobertura de alguns instrumentos antigos mostram a presença de componentes sintéticos, poliésteres, que só foram inventados oficialmente em meados do século XX. O piano é um paradoxo químico e logístico.
O que vocês acham? Foi o material sintético ou foi a produção de uma época anterior? Deixem a sua opinião sobre o marfim e os poliésteres nos comentários abaixo. Eu leio cada um de vocês. E se vocês acreditam que a verdade sobre o passado está sendo escondida, cliquem no botão vermelho de inscrição agora. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se juntar a esta busca pela verdade. Se vocês pensam que a resistência das cordas e a armação de ferro fundido são o limite da impossibilidade técnica para o século XIX, é porque ainda não observaram a mecânica que se esconde atrás das teclas. Este dispositivo interno é chamado de ação, ou mecanismo do piano. Trata-se de um sistema extremamente complexo, feito de alavancas, molas, hastes e amortecedores, projetado para transmitir o toque do dedo ao martelo com velocidade e precisão. Em um piano de cauda moderno, este sistema pode conter milhares de peças móveis. Mas o que realmente choca não é a quantidade, e sim a padronização. Peguem dois pianos da mesma marca, fabricados, por exemplo, em 1880, e tentem trocar os seus conjuntos mecânicos. Eles se encaixarão perfeitamente. Vocês compreendem o que essa intercambiabilidade implica? Significa precisão micrométrica absoluta na fabricação de cada peça. Em um mundo onde, segundo os historiadores, cada parafuso era talhado à mão, essa capacidade de substituição é logisticamente impossível. O trabalho manual é, por natureza, único. A intercambiabilidade é o distintivo da estampagem industrial, de máquinas de precisão e de padrões de fabricação rígidos. Esses padrões industriais, na nossa cronologia oficial, só foram amplamente introduzidos com a linha de montagem de Henry Ford, e na mecânica de precisão, ainda mais tarde. Estão tentando nos convencer de que milhares de mestres anônimos, espalhados pelo mundo, alcançaram simultaneamente um padrão unificado de tolerâncias e encaixes, mesmo sem um sistema métrico unificado global. Se o século XIX era uma época de produção artesanal e única, por que os pianos são tão padronizados? Seria possível que os historiadores tenham minimizado a verdadeira escala da indústria daquela época? Mas a verdadeira bomba-relógio que destrói a cronologia oficial é o piano mecânico, conhecido como pianola. Esses dispositivos surgiram em massa no final do século XIX. Dizem-nos que era apenas entretenimento, mas observem o seu princípio de funcionamento. A pianola opera lendo rolos de papel perfurado. O que é isso senão um cartão perfurado? É código binário. Um orifício significa um sinal. A ausência de orifício significa a ausência de sinal. Estamos olhando para o bisavô do computador moderno, que inexplicavelmente apareceu na era das locomotivas a vapor e dos vestidos de crinolina. A pianola emprega um sistema pneumático complexo de tubos, válvulas e foles que lê esse código e aciona as teclas com velocidade e precisão que superam a capacidade humana. Quem inventou a lógica pneumática complexa em um mundo onde o auge da automação era o regulador centrífugo em uma caldeira a vapor? Essa é uma tecnologia 100 anos à frente do seu tempo. Ou, o que me parece muito mais provável, é tecnologia residual. Não foi inventada no século XIX, mas simplesmente adaptada. Talvez esses mecanismos originalmente não controlassem instrumentos musicais. Talvez fossem blocos de controle para processos complexos de produção ou unidades de energia da civilização anterior que os sobreviventes adaptaram para a única coisa que podiam compreender: a emissão de sons. Eu penso que nos comportamos como selvagens que encontraram um smartphone e o usam como espelho. O piano é o bisavô do computador disfarçado de brinquedo musical. Mas se esta tecnologia foi usada para algo mais e foi apenas adaptada, o que mais esta civilização perdida nos deixou que usamos sem saber sua verdadeira função? Agora parem para imaginar o pesadelo logístico. Um piano de cauda pesa entre 250 e 500 quilogramas. É meia tonelada de carga. E não é uma carga qualquer. É delicada, sensível a choques, vibrações e mudanças de umidade. Como, eu pergunto, esses instrumentos eram entregues nos distritos remotos da Sibéria, no interior americano do Velho Oeste
ou na Austrália colonial. A história nos diz que o transporte era feito em carroças rústicas, puxadas por cavalos, sobre estradas inexistentes, muitas vezes apenas trilhas de lama. Vocês já tentaram transportar um objeto pesado e frágil em uma estrada de terra? Agora imaginem que estão transportando um mecanismo extremamente complexo, com cordas tensionadas a 30 toneladas por mais de 1.000 quilômetros. Depois de uma jornada dessas, o piano deveria ter se desintegrado em um monte de madeira lascada e sucata. No entanto, eles chegaram, foram montados e, incrivelmente, continuaram tocando por mais de 150 anos. A longevidade desses instrumentos, apesar da logística primitiva supostamente disponível, significa apenas uma coisa: a rede de transporte daquela época era fundamentalmente diferente. Ou as estradas eram perfeitas, pavimentadas de uma forma que esquecemos, ou o transporte utilizava algum tipo de tração não equina, talvez até métodos de movimentação de cargas que hoje consideramos ficção científica. A história oficial se esquiva dessa questão. Ela nos distrai com imagens pitorescas de barqueiros no Volga, enquanto nas salas de estar de São Petersburgo, Paris e Nova York estavam instrumentos cuja criação e entrega exigiam um nível de desenvolvimento civilizacional comparável ao final do século XX. O piano é um marcador geográfico. Observem sua distribuição. Pianos são encontrados em casas abandonadas no Velho Oeste americano, para onde, segundo a versão oficial, os colonos viajavam em carroças modestas em busca de uma vida melhor. Conseguem visualizar um colono priorizando um piano de meia tonelada em vez de sacos de grãos, sementes ou ferramentas essenciais para a sobrevivência? É um absurdo econômico e prático, mas os instrumentos estão lá. Isso sugere que eles estavam lá antes dos colonos. Implica que as cidades no Velho Oeste já estavam construídas com casas e móveis, e que para lá foram levados novos habitantes a quem foi contada a lenda da conquista da fronteira. O piano não é um produto do século XIX. É uma herança de uma época industrial que foi cuidadosamente escondida sob o véu do século galante e dos bailes. Eu fui enganado, mas agora estou percebendo a verdade. A questão não é apenas quem construiu o piano, mas sim quem teve o poder de desligar o mundo, esconder toda a infraestrutura avançada e nos forçar a esquecer. Agora chegamos à parte mais assustadora da nossa investigação, a que causa arrepios na pele. Se a tecnologia de produção de pianos era impossível para o século XIX e a logística era inexistente, quem, afinal, eram os consumidores? Para quem se destinavam esses milhões de instrumentos? Aqui enfrentamos um paradoxo demográfico que a ciência oficial tenta disfarçar, mas os números gritam o contrário. Observem os gráficos de crescimento populacional das grandes cidades em meados do século XIX. Não se trata de um crescimento orgânico e suave. É uma decolagem vertical, uma explosão populacional repentina. Dizem-nos que os camponeses migraram em massa para as cidades, mas as cidades da época são descritas como focos de cólera, sujeira e miséria. Não havia trabalho para milhões de analfabetos. Não havia moradia digna. Não havia saneamento capaz de suportar tal massa de corpos. No entanto, essas mesmas cidades em fotografias antigas parecem desertas, majestosas e totalmente construídas. Vemos amplas avenidas, gigantescas casas de pedra e quase ninguém. E então, como em um estalar de dedos, as ruas se enchem. Pessoas que parecem estranhas àquelas decorações. Estão vestidas em trapos, revolvendo a sujeira em frente a colunas de estilo grego, cozinhando refeições em fogueiras diretamente nas calçadas de pedra. E é nessas casas, nesses apartamentos que eles ocuparam, que já estavam esses monstros pretos e polidos, os pianos. Vocês percebem a conclusão inevitável? Nós não somos os herdeiros diretos daquela grande civilização. Somos ocupantes, somos colonos que foram admitidos em um lar esvaziado e limpo. A história da humanidade, tal como a conhecemos, foi artificialmente reiniciada em meados do século XIX. Ocorreu uma catástrofe global, talvez um dilúvio de lama, uma guerra de proporções épicas, que varreu os antigos donos. O piano é o que restou. Móveis de madeira apodreceram, roupas se desfizeram,
papéis viraram pó, mas as armações de ferro fundido, os corpos cobertos com laca eterna e as cordas de aço ligado resistiram ao impacto da catástrofe. Eles sobreviveram aos fluxos de lama e água que cobriram os primeiros andares dos edifícios em todo o mundo. É por isso que encontramos pianos nos segundos e terceiros andares de edifícios antigos, mas nunca nos porões, que na verdade são os antigos primeiros andares soterrados. Aqueles que vieram após o cataclismo, nossos bisavós e tataravós, encontraram esses objetos. Eles não sabiam como produzi-los e mal entendiam como usá-los, mas o instinto lhes dizia que era algo de valor. Imaginem um homem primitivo encontrando um gerador elétrico e começando a usá-lo como altar. As exposições mundiais do século XIX não eram celebrações de conquistas industriais. Eram inventários. As novas elites que tomaram o poder após o cataclismo reuniram e catalogaram os artefatos sobreviventes da civilização passada para entender o que haviam herdado e como poderiam vender aquilo. O piano não foi inventado em 1850. Ele foi legalizado. Foi-lhe atribuído um novo nome e um rótulo de marca, como Steinway ou Bechstein. Foi colocado em algo que havia sido criado muito antes do nascimento desses homens. É por isso que a qualidade dos instrumentos antigos é inatingível hoje. Nós estamos apenas copiando a forma de uma herança que roubamos, e a cada cópia a qualidade decai. Nós vivemos em um mundo de culto à carga. Essa é a única explicação lógica. Nós copiamos a forma do que encontramos, mas perdemos completamente o conteúdo, o conhecimento subjacente. Usamos materiais substitutos porque não temos mais acesso à base de recursos ou aos processos metalúrgicos dos antigos. O piano em sua sala de estar é mais do que um móvel. É uma testemunha silenciosa de que nesta terra existiu uma civilização com uma indústria poderosíssima, logística global e um domínio da física acústica que hoje nos parece mágica. Essa civilização desapareceu abruptamente, deixando-nos seus brinquedos. Mas o mais terrível é que sequer sabemos como usar esses brinquedos para seu propósito original. Nós apenas batemos nas teclas, regozijando-nos com o som, enquanto uma máquina gigantesca, da qual esses instrumentos faziam parte, está desligada e enferrujando no esquecimento. Parem para refletir sobre o som. O som é vibração. A vibração governa a matéria. A cimática prova que o som pode formar estruturas físicas. Agora imaginem milhões de pianos, todos sintonizados na frequência natural correta de 432 Hz, criando um campo unificado, que mantinha a realidade em harmonia, curando doenças, estruturando a água, harmonizando o espaço. Poderia ter sido um sistema global de segurança e suporte à vida, e nós, sem saber, o destruímos, reajustando os instrumentos para a afinação agressiva de 440 Hz, que comprovadamente causa ansiedade e suprime a psique. Transformamos o remédio em veneno. Com as nossas próprias mãos, ao tocar descuidadamente, mantemos a grade vibracional da prisão em que nossa consciência está trancada. Nunca lhes pareceu estranho que o aprendizado do piano fosse obrigatório para a aristocracia e depois para a intelectualidade? Não era apenas uma moda social. Era um fragmento de um conhecimento perdido que dizia que o operador da realidade, aquele que governa, deve saber trabalhar com vibrações. Mas as elites que tomaram o mundo após a reinicialização nos deixaram apenas a mecânica de apertar as teclas, esvaziando a essência do processo. Eles nos deram o controle remoto do universo, mas disseram que era apenas uma máquina de escrever para a música. Eu não sou uma vítima, mas eu fui enganado, assim como vocês, por décadas de história falsificada. Vocês estão sentados em uma sala, olhando para um instrumento antigo e polido, e de repente percebem que não é um móvel. É um terminal. É um remanescente de uma grande rede que foi desconectada. Quem teve o poder de desligar o mundo e nos forçar a esquecer? Chegamos à linha de chegada, além da qual termina a zona de conforto da história oficial, e começa a verdade, assustadora, mas libertadora. O piano em cada casa não é o resultado de uma economia de mercado do século XIX. É a prova material do grande reinício.
É uma pista que se esqueceram de remover da cena de um crime de escala planetária. Vivemos em um mundo que não foi construído por nós, nem para nós, e talvez nem mesmo por aqueles que consideramos humanos no sentido biológico da palavra. Vocês precisam entender uma coisa simples, mas terrível. O progresso, como nos é ensinado, é uma ilusão. Dizem-nos que estamos evoluindo do simples para o complexo, do lampião ao diodo emissor de luz. Mas a história do piano mostra o vetor oposto. Estamos regredindo. Usamos os restos de tecnologia que não conseguimos reproduzir com a mesma durabilidade e qualidade sonora. Estamos nos movendo da idade do ouro para a idade do ferro e da idade do ferro para a idade do plástico, das coisas descartáveis. O piano está em seu quarto como um monolito, como o obelisco negro do filme de Kubrick, lembrando-nos de que, uma vez, o padrão de vida era a eternidade, e não uma garantia de 2 anos. Por que essa mentira colossal foi necessária? A quem interessa esconder de nós a verdade sobre um passado de alta tecnologia? A resposta é simples e cínica: o poder. Se vocês souberem que seus ancestrais eram mestres que governavam o som, o metal e o éter, jamais aceitarão ser escravos do sistema atual. Vocês não trabalharão por migalhas, não acreditarão em políticos e começarão a fazer perguntas perigosas. Mas se lhes incutirem que o seu ancestral era um camponês analfabeto que passou a vida lavrando a terra com um arado de madeira, seu nível de vida atual, o apartamento financiado e o smartphone parecerão o auge da civilização. Eles incutiram em vocês um complexo de inferioridade perante a história. Vocês foram forçados a acreditar que são o auge da evolução, quando, na verdade, são sobreviventes das ruínas que mal aprenderam a abrir latas com uma pedra. Esta história musical revela o mecanismo de gestão global da memória. Quão fácil é apagar uma era inteira. Basta reescrever alguns livros, mudar as datas, inventar algumas dezenas de inventores geniais solitários e forçar as crianças a decorarem isso nas escolas. E em apenas 2 gerações, ninguém se lembra de onde vieram as fábricas gigantes, quem construiu as fortalezas estelares e por que em cada casa há um ressonador acústico complexo pesando meia tonelada. O piano é a pílula vermelha. Olhem para ele. Aproximem-se do instrumento se o tiverem. Abram a tampa. Olhem para o número de série. Olhem para a armação fundida. Façam a pergunta: poderia isso ter sido feito por pessoas que viajavam a cavalo e curavam dentes com sanguessugas? Eu garanto que sua intuição gritará: não. E esse grito será o primeiro passo para a recuperação da verdadeira consciência. Eu fiz a minha parte, revelando essa farsa histórica. Agora eu convido vocês a fazerem a sua. Deixem um comentário abaixo. Não importa se você concorda ou discorda, o importante é que a discussão comece. Qual é a sua teoria sobre quem realmente construiu esses pianos? Se você acha que este trabalho merece ser visto por mais pessoas, curtam este vídeo e se inscrevam no canal para não perderem as próximas descobertas. Nós vivemos na necrópole de uma civilização grandiosa.